Olá, gente! Tio Misa na área! A videoaula de hoje é características gerais dos seres vivos. O que é biologia? Biologia é o estudo da vida. Mas, para entender esse conceito, é preciso saber o que é vida. Como se define vida? Do latim, vida significa vita. Pode ser entendida como um conjunto de características que mantém os seres em constante atividade. Sendo assim, esses seres que se permanecem em constante atividade chamamos de seres vivos. O conceito de biologia é o estudo dos seres vivos e o conjunto de características que mantém os seres em constante atividade. Tá? O objetivo dessa videoaula de hoje é mostrar as características comuns dos seres vivos, conhecer as principais características, compreender os processos reprodutivos, compreender as dificuldades de classificar os vírus entre os seres vivos. Então, vamos lá, gente. Propriedade dos seres vivos. Podemos reconhecer os seres vivos através de características em comuns entre eles: metabolismo, reprodução, organização celular, ciclo de vida e excitabilidade. Metabolismo consiste no conjunto de reações ligadas ao ganho e à utilização de energia pelo corpo. Logo a gente vai explicar novamente o que é o metabolismo, seguindo com as propriedades dos seres vivos. Reprodução, meio pelo qual um organismo perpetua sua espécie. Organização celular, os seres vivos seguem um determinado nível de organização, todos com um ponto inicial comum, a célula. Ciclo de vida. Os seres vivos apresentam um determinado padrão de desenvolvimento ao longo da vida. Sendo assim, todos iniciam seu ciclo de vida com o nascimento e terminam com a morte, existindo entre esses algumas etapas que serão vistas mais adiante. Excitabilidade. Todos os seres vivos têm, de alguma forma, a capacidade de captar estímulos do ambiente em que vivem, o que permite a interação entre os diferentes tipos de célula. Então, gente, vamos lá, propriedade dos seres vivos. Falei do metabolismo, da reprodução, da organização celular e da excitabilidade e ciclo de vida. Tá ok? Essas são as propriedades dos seres vivos. Vamos seguir. Metabolismo. Para a realização das funções vitais, locomoção, respiração, excreção e etc., dos organismos, é necessária energia obtida pela alimentação. O conjunto de todas as reações orgânicas que participam da obtenção de energia é denominado metabolismo. Olha, gente, eu já defini para vocês a diferença entre seres autótrofos e heterótrofos. Tá ok? Eu vou seguir, eu vou me prender só às características principais dos seres vivos. Essas propriedades que estamos visualizando nessa videoaula de hoje, que já foi o metabolismo, a organização celular, a reprodução, a excitabilidade, certo? E o ciclo de vida. Tá ok, gente? Podemos seguir? Segue slide. Reprodução. Garante a sobrevivência das espécies, mesmo que estas tenham um período de vida limitado. Tipos de reprodução. Então, temos dois tipos de reprodução: a assexuada e a sexuada. A assexuada envolve apenas um indivíduo, certo? Nesse caso, não há mistura de material genético.
Na sexuada, eu preciso do gameta masculino e do gameta feminino. O gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino, o óvulo, para ocorrer a fusão, no caso a fecundação. Ok, gente? Tranquilo aí? Caso surja qual das duas possui maior variabilidade, no caso é a reprodução sexuada, porque é a mistura de material genético. No caso da reprodução assexuada, a gente fala nos famosos clones, que são organismos que possuem o mesmo patrimônio genético. Então, quais são os tipos de reprodução? Olha, dentro da reprodução assexuada, tem uma série de tipos de reprodução que envolve apenas um indivíduo. A mais famosa que vamos falar será a cisparidade ou divisão binária, certo? Que envolve apenas um indivíduo. Ocorre muito em bactérias. Uma célula mãe se divide em duas células filhas. Tá ok, gente? Vamos acompanhar no slide. Tipos de reprodução assexuada. Nesse tipo de reprodução não há presença de gametas e, portanto, os indivíduos gerados são idênticos aos pais. Bipartição ocorre quando um determinado organismo sofre divisão, originando dois seres vivos completamente iguais ao original. Esse tipo de reprodução assexuada ocorre muito rapidamente. Por isso, alguns tipos de organismo se utilizam dele para que possam se propagar no ambiente, como as amebas e as bactérias, seres unicelulares. Entendido aí, gente? Primeiro tipo de reprodução assexuada, como eu falei anteriormente, bipartição. Vamos lá. Brotamento ocorre quando o organismo mãe surge um broto em qualquer região do corpo que se destaca e dá origem a um novo organismo. Em alguns seres, o broto pode não se destacar completamente do organismo mãe, o que possibilita a formação de uma colônia. As esponjas do mar realizam esse tipo de reprodução. Ocorre tanto em seres unicelulares como em seres pluricelulares. Ok? Vocês visualizaram aí, nas esponjas surge um broto e esse broto passa a se tornar um novo indivíduo. É um tipo de reprodução assexuada, certo? Ocorre tanto em unicelulares como em pluricelulares. Tá ok, gente? Segue slide. Esporulação. O organismo mãe desenvolve estruturas normalmente esféricas, chamadas esporos, que se caírem em local adequado, germinarão e um novo organismo será formado. As vantagens desse tipo de reprodução é que os esporos podem ser levados a outros lugares pela ação do vento, daí o organismo pode atingir vários tipos de ambientes. Ocorre tanto em organismos unicelulares quanto pluricelulares. Alguns fungos, por exemplo, realizam esse tipo de reprodução. Então, esporulação ocorre onde? Nos fungos, certo? É o tipo de reprodução baseado em esporos. Podem ser levados pelo vento ou pela água. Tá ok, gente? Vamos fixar isso aí. Até agora foram vistos 3 tipos de reprodução assexuada, no qual envolve apenas um indivíduo, certo? Bipartição, brotamento e esporulação. Ok, gente? Se inscreve no meu canal, visualiza minhas aulas, dá teu misa like e segue slide. Propagação vegetal. Os caules das plantas possuem gemas ou brotos, que são formados por células capazes de desenvolverem todas as partes das plantas. Por isso, caso essa região seja colocada em local adequado, uma nova planta será formada. Esse tipo de reprodução é comum em plantas como a batata doce e a cana-de-açúcar. Ok, gente? Tudo bem até aí? Tá fazendo teu mapa mental, teu fichamento, certo? Todos esses tipos de reprodução são assexuadas.
Observe que esses organismos, eu posso chamar eles de clones. Clones são aqueles seres que contêm o mesmo patrimônio genético. Eles são igual ao organismo matriz. Tá ok? Se inscreve no canal, dá teu misa like e segue slide. Vamos agora ao tipos de reprodução sexuada, no qual envolve dois indivíduos, certo? A mistura de gameta, o masculino e o feminino. Observa aí as vaninhas no slide, certo? Elas copulando, trocando material genético, tá ok, gente? E segue slide. Fecundação, união dos gametas masculino com o feminino. A fecundação pode ser de dois tipos. Interna, ocorre no interior dos organismos produtores de gametas, exemplo, besouros. E externa, ocorre no exterior dos organismos produtores de gametas, sapos. Níveis de organização do corpo humano. Os seres vivos podem se subdividir em várias partes, sendo a célula a unidade básica dos mesmos. Então vamos agora aos níveis de organização dos seres vivos. Tomamos como base a célula, tá ok? Então vamos agora ver a sequência desses níveis de organização. Segue slide. Corpo humano, o conjunto dos vários sistemas forma o organismo. Sistema nervoso central, um sistema por sua vez é formado por vários órgãos que desempenham uma mesma função. Cérebro. Os órgãos também são formados pelo agrupamento de unidades menores, dessa vez os tecidos. Tecido nervoso. Os tecidos são formados por células semelhantes, se agrupam. Neurônio. Por fim, o corpo humano é formado por trilhões de células que não são visíveis a olho nu. São vistas, pois apenas através de microscópios. Todos os sistemas funcionam de maneira integrada, contribuindo com a saúde do organismo como um todo. Células. Os organismos possuem um número variado de células, porém, cada um deles é formado por pelo menos uma célula. Temos como exemplos de seres unicelulares as bactérias e os protozoários, organismos unicelulares. Porém, existem também organismos formados por uma grande quantidade de células, os pluricelulares, organismos multicelulares. Todos os seres vivos têm um tempo de vida limitado. Esse tempo de vida compreende o ciclo vital que normalmente segue as seguintes etapas: nascimento, crescimento, fase adulta, reprodução e morte. Nascimento corresponde ao surgimento de um organismo em seres como os animais. Esse novo indivíduo nasce a partir da fecundação entre os gametas masculino e feminino. Já em bactérias e em protozoários é mais comum o surgimento de dois novos indivíduos a partir da divisão de um único organismo. Crescimento. Os seres vivos têm a capacidade de crescer, seja no seu tamanho ou na quantidade de células. É importante observar que os seres inanimados também têm a capacidade de crescer, porém esse crescimento é fruto do depósito de sedimentos na sua superfície. Já nos seres vivos, esse crescimento é fruto de um metabolismo próprio e interno. Morte. A etapa final do ciclo de vida de um ser vivo compreende a perda de suas funções vitais. Nessa etapa, os sistemas que compõem o organismo estão debilitados, diminuindo assim o suprimento de substâncias a nível celular.
Com a morte em massa das células, os tecidos também morrem, consequentemente, os órgãos e os sistemas também, o que resulta na falência do organismo. Excitabilidade. Imagine a rápida reação de um largato ao de deparar com uma situação de emergência, ou seja, quando um predador se aproxima. Excitabilidade. Assim como no exemplo acima, nosso organismo também reage imediatamente numa situação de perigo. Então, vamos lá explicar essa excitabilidade. É o seguinte, gente. Quando um largato ou uma presa, o largato no caso seria a presa, ele se depara com uma situação de perigo, certo? De emergência. Então o organismo dele vai reagir de uma maneira muito rápida. Ele pensa em fugir, certo? Então ele desaparece. Isso é que eu chamo de excitabilidade. Mesma coisa é o ser humano numa situação de perigo, certo? O hormônio da emergência, que é a adrenalina, faz com que as pupilas dilatem e o coração tenha um taquicardia. O batimento do coração fica acelerado. Então isso se chama de excitabilidade. Vamos agora aos vírus. Como é que eu classifico os vírus entre os seres vivos, certo? Alguns estudiosos classificam eles como ser vivo. Vírus, ser vivo. Os vírus são seres que ainda hoje deixam a comunidade científica dividida entre agrupá-los como seres vivos ou não. Tudo isso porque eles apresentam característica tanto de seres vivos quanto de seres. Eles têm a capacidade de se reproduzir e se adaptar, o que são características de um ser vivo. Porém, eles não têm organização celular nem metabolismo próprio, característica de seres não vivos. Além disso, eles só conseguem se reproduzir quando penetram na célula de um ser vivo. Quando não está instalado no organismo vivo, eles se cristalizam e comportam-se como um ser sem vida. Os vírus causam doença em animais, plantas e em outros organismos. Essas doenças chamam-se viroses. Então eu tenho o exemplo da AIDS, gripe. Finalizando essa videoaula de hoje, preciso que vocês anotem, façam mapas mentais ou fichamento. O que é que vivenciamos hoje? O que é que visualizamos no dia de hoje, nessa videoaula, certo? As propriedades dos seres vivos. Quais foram as propriedades dos seres vivos? Metabolismo, ciclo de vida, organização celular, excitabilidade e reprodução. Quais foram os tipos de reprodução? Estudamos dois tipos, a assexuada e a sexuada. Quais são os tipos de reprodução assexuada, que envolve apenas um indivíduo? Bipartição, esporulação e brotamento. Reprodução sexuada, certo? Tem dois tipos de fecundação, a interna e a externa. Não esquecer que o aumento de variabilidade genética ocorre na reprodução sexuada, porque mistura de material genético, certo? Na assexuada produzem-se o que? Clones. Clone nada mais é do que organismos que são idênticos à matriz. Eles possuem o mesmo patrimônio genético. Não esquece disso, gente. Isso é importante, certo? E a questão dos vírus, certo? É um ser vivo ou não, certo? Tem muita coisa ainda falando sobre a questão dos vírus, certo? Que eles só passam a ser considerados seres vivos quando infectam uma célula sadia, certo? Preciso que vocês façam o mapa mentais, certo? O fichamento, novamente, não pode esquecer. Se inscreve no canal, dá teu misa like e não esquece, gente. Visualiza. Ajuda a Tio Misa a crescer no canal. Estamos quase lá. Conto com você. Até a minha próxima videoaula. Fui!